34 metros quadrados em São Paulo e a gente fez uma mega modificação e fugimos da planta convencional que a construtora entrega. Oi, oi, eu sou a Bia Ribeiro e aqui a gente fala tudo sobre economia, valores, projetos, soluções, tudo para vocês. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Pessoal, esse apartamento de 34 metros quadrados é muito legal da gente fazer porque a gente já fez, né, no condomínio do lado e que gerou muito engajamento no canal da Gabi Garcia e foi isso que me incentivou também a vir criar o meu canal para falar o quanto que custou, as soluções que a gente traz e tudo mais. Na época que eu fiz esse projeto, eu trabalhava ainda na Dua, que era o meu antigo escritório de arquitetura, junto com a minha ex-sócia, a Tá. E aí agora eu consegui trilhar esse caminho sozinha. E aí agora eu quero trilhar esse caminho sozinha justamente para falar sobre economia, falar coisas que eu sempre sonhei fazer, então eu abri esse canal justamente para isso. Então eu quero que vocês comentem, falem o que vocês estão achando, me deem dicas e tudo mais, porque gente aqui, todo mundo aqui é novo nesse ramo, hein? Então eu vou querer muita ajuda de vocês. Enfim, é isso, sem mais delongas, então vamos falar deste projeto. Então vamos lá, pessoal, essa daqui é a planta da cliente. Dá para ver que tudo aqui tá mais escurinho, o que significa que é um apartamento estrutural. Óbvio que a gente sempre tem que analisar certinho para ver se só não é uma estética que entregaram a planta, tá? Mas no nosso caso a gente já sabia que realmente era um apartamento estrutural. Que quem não sabe, eu já fiz um vídeo que, né, teve um mega engajamento lá no canal da Gabi Garcia de um apartamento com a mesma estética, porque é um prédio que fica ao lado do desse, ladinho, colado, gente. Então a gente já sabia basicamente que era tudo estrutural. O que acontece? Nós precisávamos de 2 quartos, a cozinha com a lavanderia e a sala. Mudamos algumas estéticas que elas ajudam muito. Quem viu, né, o vídeo lá da Gabi Garcia já deve ter percebido que a gente não colocou a geladeira no local original que a construtora normalmente deixa. E que nós fizemos? Nós passamos no do Aurélio para cá. Só que eu quis que a cliente ela tivesse uma bancada maior, porque isso era mais necessário para ela, para fazer marmitas e tudo mais. Então, o que nós fizemos? Passamos a geladeira daqui para cá, porque no caso dela, ela tinha mais espaço e a gente não teria a mesa aqui igual é a do Aurélio. Nós fizemos o quê? Colocamos uma mesa de 2 lugares aqui e o sofá para cá. Então, nós trocamos a geladeira para cá para dar mais espaço de integração e fizemos uma bancada de fora a fora, chegando até aqui. E aí, uma outra coisa muito importante, ela queria também um passaprato, alguma coisa. Então, nós trouxemos uma bancada, né, um pouco mais arredondada para esse espaço e tirando essa porta para deixar ela mais mimetizada, já que é a porta onde a parede onde todo mundo vai ter visão logo quando entra no apartamento, aonde vai estar o rack, a televisão e tudo. Então, rack para cá, porta mimetizada para dar uma sensação de continuidade para cá. E aqui a gente já conseguiu resolver basicamente todas as questões aqui da área social. Trouxemos então, mesmo esquema, guarda-roupa para cá, uma cama de casal, mesinhas laterais para cá, tudo ok com isso. E aí aqui nesse a gente vai então e traz um guarda-roupa de fora a fora para cá, uma mesa de home office para cá e aí matamos aqui com um armarinho mais baixo. Temos já todo o layout dela definido. Vamos ver como que fica isso no 3D? Para quem não conhece, gente, essa daqui é a tela que eu uso para fazer os meus projetos. O programa é o SketchUp, tá? E aí a gente paga o SketchUp Pro, né? Porque somente, senão, só o pessoal, né, que é estudante pode exercer aqui de ficar mexendo no SketchUp, como qualquer outro programa, né, de arquiteto, AutoCAD, Revit, etc. Eu gosto bastante do SketchUp, que é esse programa 3D aqui, porque eu já consigo colocar tudo para cá e depois disso eu ainda levo para uma extensão desse programa para fazer todos os meus projetos executivos, que são os detalhamentos técnicos. Bom, mas sem mais delongas, vou mostrar aqui para vocês como que tinha ficado da primeira versão que foi aprovada para a gente conseguir ir para a parte de executivo e obra. Tá? Nós propusemos para ela brincar um pouco com cores. Ela não era tão fã assim de cores, ela tinha muito medo, na verdade, de usar isso, e é normal, todos os clientes eles têm esse medo de usar a cor na casa, mas a gente via que era muito importante também para dar uma alegrada, de uma forma que fosse um pouco ousada, mas nem tanto e não ficasse tão carregado no ambiente dela. Então, nós utilizamos muito, né, de vinílico, coisas mais no tom de amadeirado, no branco também, tons de cinza também mais claros e tudo mais. E aí a gente veio com verde do nada, né, gente? A gente meteu aqui um verdão. E aí o que nós fizemos aqui? O ideal, sempre nos meus projetos, que eu gosto muito, e todo marceneiro me mata quando eu faço isso, mas é arredondar os cantos. Por quê? Eu acho que dá uma sensação de fluidez melhor
dá também uma sensação para o cliente de que a gente está sendo mais ousado também, a gente está saindo do comum, dá uma personalidade isso também, e ajuda também na estética, na minha concepção. Então vamos começar daqui da parte da entrada. Lembra que eu comentei com vocês que nós pegamos e tiramos a geladeira e trazemos para cá? Então, foi isso que nós fizemos. E aí uma coisa que eu tô gostando muito de fazer nesse sentido é o quê? A gente aproveitar e colocar até o final a bancada, e aí a gente vir com uma bancada mais arredondada para, né, dar uma sensação de fluidez e deixar o espaço maior e mais aproveitável. E aí a gente veio com isso, né, para cá e fizemos toda a integração até a lave-seca. O que nós fizemos aqui? Nós colocamos então a parte da área molhada para esse lado. Quem não sabe o que é área molhada, basicamente é quando a gente faz um degrauzinho para que toda a água que você jogue aqui, escorredor e tudo mais, ela não caia nem para baixo e nem também venha invadindo cooktop, forno, nem nada do tipo. Então, o que nós fizemos? Arredondamos tanto a pedra quanto a parte, né, aqui da marcenaria e também o roda-base, que é muito importante. O roda-base é esse acabamento que a gente faz entre o piso e a marcenaria. A gente não coloca a marcenaria até o final, porque se tiver vazamento ou qualquer tipo de coisa, isso ajuda também na vida útil do móvel. E aí o que nós sempre fazemos é fazer um recuo de uns 7 centímetros mais ou menos, para que você consiga, né, colocar um pouco, encaixar um pouco mais o pé e você não fique batendo logo, né, na parte do roda-base. E aí uma outra coisa muito interessante que nós fizemos aqui foi que nós não colocamos frontão. A ideia era que tivesse já a parte, né, da pedra, ela já se integrasse direto já com o revestimento. Então, para vocês verem aqui tá um pouquinho, né, para fora e tudo mais, porque a gente teve algumas readequações durante, né, a fase de executivo, e eu tô mostrando já o projeto que já foi para executivo. Vou mostrar o que teve de diferente em ambos, tá? Nós viemos aqui com um revestimento que é o da Portobello, né, o Gouache Noage da Portobello. Nós colocamos eles de fora a fora. A gente vai colocar custos e tudo mais no último vídeo que a gente vai fazer desse projeto, que é na obra. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos 2 andares de armário. Gosto muito dessa proposta. Quem trouxe essa proposta e apresentou ela para minha vida foi a Tá, da Dua, né? Que comecei no começo do vídeo comentando que a Dua era o meu antigo escritório em sociedade com a Tá, e agora a Dua é só da Tá, porque eu queria também ficar mais no YouTube, queria focar em outras coisas que eu sempre quis muito fazer e não fazia muito sentido fazer isso dentro da Dua. Enfim, e aí ela começou a fazer essa questão de 2 andares e eu acho incrível e um máximo eu aderi para os meus projetos também. Por quê? Porque assim você consegue ter muito mais espaço de armazenamento e mesmo assim você consegue ainda ter aquela questão de que você não vai bater a sua cabecinha na hora que você estiver lavando louça, cozinhando, nem nada do tipo. Então o que nós fizemos? Igual no projeto do Aurélio também, nós escondemos aqui, né, ficaria entre esses 2 basculantes aqui, o micro-ondas, para deixar mais escondidinho mesmo. E aí nós trouxemos então essa bancada contínua. Os armários superiores, eles sempre seguem em relação também à parte da bancada, então isso é muito importante. E aí, às vezes a gente tem que ver qual que é o alinhamento que a gente vai querer, porque às vezes não dá pra gente alinhar os armários superiores com os armários inferiores, porque às vezes a gente tem gaveta, máscara do forno, tem várias outras coisas e não dá pra alinhar muito. Mas o máximo que a gente consegue alinhar, eu tento, porque eu tenho muito toque com essas coisas. Enfim, aí o que nós fizemos? Trouxemos 2 andares de armário, viemos com uma bancada de fora a fora. A proposta no começo é que fosse quartzo branco, porque ela gostava muito dessa pegada de branco lisinho. Porém, a gente sabe que tem muito em relação a custo. No final, ela acabou escolhendo o branco Itaúnas, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E aí, aqui, a gente então colocou uma bancada contínua, colocamos então a parte da cuba com uma torneira com filtro, e aí gaveteiro, e aí nós fizemos aqui também um gavetão, gente, para vassouras, rodo e tudo mais. Ele fica mais fininho mesmo, mas a gente traz isso justamente para, né, ajudar a otimizar espaço, já que vocês estão vendo que nós não temos armários tão altos aqui. Só os armários, né, dos guarda-roupas, então isso ajuda bastante a guardar esses itens mais altos. E aí o que nós fizemos? Colocamos um tanque com um tampo, e aí não tem torneira aqui do lado de fora. E aí o que nós fizemos? Nós colocamos uma ducha higiênica dentro para deixar escondidinho. Gente, isso a gente pegou essa ideia do nosso cliente Aurélio também, né? Porque ele tinha visto isso numa referência na Doma. Eu adoro falar essas referências, eu adoro falar quando é ideia do cliente, quando é ideia de outra pessoa, referências e tudo mais, porque, gente, a gente nunca pensa nada sozinho. Então eu acho muito interessante a gente trazer tudo isso para vocês. E eu
sou super humilde em falar dessas coisas, porque eu acho que a gente tem que dar o que é de César, o que é de César. Eu gosto muito de colocar aqui em pauta que outras pessoas fizeram muito parte dos meus momentos de criação e várias referências. E aí a gente achou incrível essa referência da Doma quando ele mostrou pra gente. Nós fizemos, reproduzimos isso no apartamento dele e agora eu reproduzo em vários projetos meus quando o cliente ele quer essa sensação de continuidade. Ele não quer que as pessoas fiquem vendo que ele tem um tanque toda hora, justamente até porque é muito próximo do cooktop. Então nós fizemos dessa forma. E aí, quando o cliente quer usar, ele tira o tampo, ele consegue utilizar o tanque, consegue usar, né, a torneira como se for com a ducha higiênica. Aqui dentro nós colocamos, não sei se vai estar aqui, vamos ver, vou ver junto com vocês. Maravilha, tá aqui. Nós colocamos aqui neste projeto uma lixeira dupla para ela, porque é muito importante isso. A gente acha que realmente faz muito sentido. É a melhor saída ter lixeira dentro do armário? Vocês me contem o que vocês acham. Mas assim, não acho que é a melhor solução do mundo, mas eu odeio, gente. Quando não é aquelas lixeiras carérrimas, que agora tem bastante, mas na época do projeto não tinha muito, eram aquelas lixeiras automáticas que você só passa a mão em cima. Quem tem cachorro e etc, a gente sabe que já é um caos quando a gente tem esse tipo de coisa. Mas, quando não é esse tipo de lixeira, eu gosto sim de deixar ela embutida. E aí eu falo para os meus clientes a importância deles cuidarem do lar deles, gente. A gente faz o projeto com o maior amor do mundo para vocês, justamente para vocês se sentirem bem, vocês terem um autocuidado, porque para mim, você ter a sua casa é exatamente isso, ter um autocuidado com você. A gente faz isso e são reuniões em cima de reuniões, pensando no seu autocuidado, pensando no seu autoamor ali, né? No seu amor próprio. Então, isso para mim é uma extensão do seu amor próprio. Então, eu acho muito interessante que assim, sim, pode ser que fique cheiro e tudo mais, mas se você cuidar, se você limpar com frequência, se você tirar o seu lixo, como todo ser humano tem que tirar, dá para viver, dá para conviver com um armário com a lixeira dentro. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos também então a lava e seca para este lado. E aí, uma coisa muito interessante, nós ficamos com um buraquinho aqui, né? A gente não queria colocar mais um armário nem nada, porque senão, no dia a dia, se ela precisar tirar essa máquina, arrastar, abrir também a máquina e tudo mais, ela não vai conseguir por conta aqui desse espacinho. Então a gente teve que realmente deixar esse espaço de uma forma que ela depois ela consiga arrastar a máquina para frente e para trás, ela consiga girar a máquina um pouquinho para ela tirar a máquina. Então, tudo isso a gente tenta pensar para vocês. Óbvio que assim, né? Às vezes pode passar alguma coisa batida, é normal. E a gente vai aprendendo de projeto em projeto. Mas a gente tentou pensar, né, nessa estética. E aí ela super aceitou, ela super entendeu. E o projeto, gente, eu não faço, eu falo. Toma, tá aqui. É muito conversado, são muitas reuniões e o cliente, ele participa muito do projeto. Então, a gente fez isso tudo aqui de uma forma que para ela fizesse sentido. Depois vocês me contam aí se fez sentido para vocês ou se vocês fariam diferente. E aí nós fizemos o quê? Nós fizemos essa estética, armário em cima, armário embaixo, tudo isso muito bem projetado. E aí aqui a gente fez o que também? Colocamos armário na parte da frente também, colocamos aqui também o armário arredondado que eu comentei com vocês, e aí temos porta aqui e porta aqui na lateral. No final, a gente não conseguiu fazer esse dente, porque também, gente, às vezes eu exijo demais, eu sei disso. E sairia muito caro. Dá pra fazer? Tudo dá pra fazer, tá, gente? No apartamento das pessoas. Porém, tudo é custo. E aí sairia muito caro e não faria tanto sentido. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos essa bandejinha que eu amo fazer, que é justamente pra gente fazer como se fosse um acabamento. Então, ela ficou reta mesmo, tá? Pra gente conseguir fazer os arredondados da melhor forma. Gente, marcenaria, tudo dá pra fazer. O problema é em relação a custo e tempo. Tem marcenaria de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é valor, de tudo quanto é jeito. Óbvio que a gente tenta indicar, né, que a gente vê que os fornecedor entregou para o meu cliente fulano, ele entregou muito bonito, muito bem feito e tudo mais, mas chegou na hora de executar para uma outra pessoa, ele entregou em alguma coisa, pode acontecer. Aconteceu isso inclusive nesta obra, que depois eu conto mais para vocês, porque eu vou falar mesmo até quando acontece coisa, se eu errar, se eu não errar, quem errou, eu gosto de comentar esse tipo de coisa para vocês verem que nem tudo é flores, não é coisa linda e maravilhosa fazer obra. Então, às vezes acontece de você acabar indicando um fornecedor que ele não deu o melhor dele.
Só que o que que a gente fez aqui? Eu tive um prejuízo de em torno de uns 3.500, quase R$ 4.000. Por quê? Porque eles falaram para mim super que eles faziam arredondados. Chegou no momento, os arredondados deles, gente, estavam horrendos. E aí eu entendo que a gente tá muito ansioso para mudar, porque às vezes, porque marcenaria já demora um pouco para fazer a entrega, porque tem a produção, tem tudo aquilo, é fila de cliente, bababá. Só que aí a gente já fica ansioso com isso e ainda teve essa questão. E aí eu me recusei de qualquer forma a deixar ela mudar. E eu sei que isso às vezes impacta e estressa um pouco, mas eu recusei a deixar ela mudar desse jeito. Eu então chamei, contratei do meu bolso um outro fornecedor, um outro marceneiro, e ele está, neste exato momento, finalizando, né, tudo isso. Ele está finalizando todos os novos arredondados. Eu paguei para ele refazer todos esses arredondados. Todos. Do rack, aqui também. Ele tá refazendo dos armários. Ele teve que fazer o gavetão porque me prometeram que iam fazer e não fizeram. O novo arredondado daqui também. Arredondado aqui das mesinhas também, gente. Tudo isso ele teve que refazer. Então, assim, avisando, né, pros novos arquitetos, às vezes essas coisas acontecem, gente. Vai de você ser um tipo de arquiteto que você vai lavar as suas mãos e vai já direto para um outro projeto, uma nova obra e tudo mais. Ou você vai bater no seu peito, assumir o BO e entender que você está trabalhando com um sonho. Independente que a pessoa só vai ficar 5 anos nesse apartamento, independente que é para alugar o apartamento e tudo mais, ainda assim a gente está trabalhando com o dinheiro das pessoas. E isso é muito importante e a gente tem que levar em consideração. Nós não iríamos gostar que um fornecedor nosso abrisse mão, né, de um trabalho na nossa casa e fizesse de um jeito que não fosse o que a gente queria desde o começo. Então, eu sempre tô com meus clientes até o final, mesmo às vezes eles já estando de saco cheio, porque óbvio, obra dá essa sensação no finalzinho ali, você já não quer mais ver a cara de ninguém. Você pode amar a sua arquiteta, mas você já não vai querer mais ver a minha cara no finalzinho. Isso pode acontecer sim. Mas enfim, voltando aqui ao projeto. O que que nós fizemos? Para dar um destaque, nós fizemos aqui toda a parte de verde, trouxemos todo para essa parte. E uma coisa que eu sempre comento com meus clientes, e no momento do projeto, eles ficam com medo de não gostarem da cor do tom, ou da marcenaria, ou daqui da cor da parede, da tinta e etc. Mais uma coisa que a gente sempre faz. Nós vamos olhar tudo isso pessoalmente. Tem tempo para cada coisa. Então, a gente faz o projeto e aí agora eu estou testando algumas novas, né, alguns novos momentos, né, de projeto. E hoje em dia, o que eu faço? Quando a gente vai falar de revestimentos, texturas e tudo mais, normalmente o cliente vai até o meu escritório, que fica aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e aí a gente vai bater e vai olhar revestimento, vai olhar tons, a gente vai olhar cores, vai olhar vinílico, amostras de marcenaria, vários tipos de amostras eu vou e mostro com ele. Se caso ele queira alguma coisa específica, a gente vai até uma loja em específico. E tinta, gente, o que eu sempre faço? Eu sempre tô comprando amostras. E aí eu compro umas amostras, uns potinhos menores, e são essas amostras que a gente leva durante a obra e passa pelo menos 3 tons de verde, 3 tons de cinza, 3 tons de bege e tudo mais, justamente para o cliente conseguir ver pessoalmente. Porque a iluminação natural que o seu apartamento tem vai ser diferente de quando a gente entra no site da Souvenir, da Coral e etc. E a gente vê lá uma foto, a gente vê na casa de fulano, na casa do meu primo, na casa de não sei quem. É diferente. Então, quando a gente vai pessoalmente e faz as amostras, é onde eu gosto mais e eu prefiro, porque aí o cliente vai ver pessoalmente como que vai ficar tudo isso. Enfim, voltando. Então, aqui na parte, né, da área social, nós trouxemos toda essa solução de 2 andares, trazer a geladeira para o fundo, para dar uma sensação de amplitude. Isso ajudou muito. Trouxemos o cantinho do café para cá, é onde tem interfone também. E aí, como vocês viram, tudo aqui, todas as paredes, elas são estruturais. Então, tudo, elétrica e etc., tudo foi feito por fora. E a maioria das coisas eu tenho que fazer por dentro da marcenaria para o cliente não precisar ficar vendo. Principalmente se o estilo dele é igual esse, por exemplo, né? Ou um estilo moderno, né? Ou clássico. Quando você não tem um estilo industrial, que é
aquela coisa que você pode ver parede descascada, que você vai ver conduíte aparente, essas coisas. Então a gente gosta de deixar o máximo escondido possível. Então o que nós fizemos aqui? Por conta desse cenário, quando verificamos que essa parede ela era inteira estrutural, porque tem alguns prédios, né, dessa construtora e dessa metragem de 34 metros quadrados, e um monte de gente aqui, eu tenho certeza, vai responder nos comentários que a planta é igual. A maioria, nesse cenário, essa paredinha aqui, aonde está o rack, normalmente ela é de drywall. E aí, por ela ser de drywall, a gente consegue passar a fiação e tudo mais. Porém, no cenário dessa minha cliente, deste apartamento, não era. Então, o que nós fizemos? Um painel de madeira, de fora a fora, e aí trouxemos essa porta, que tá vendo que ela fica muito mais leve, muito mais elegante do que as portas normais? Então, nós fizemos ela de uma forma mais leve, e aí eu propus para ela pra gente comprar um puxador por fora, que sairia até muito mais em conta do que a gente mandar fazer um puxador mirabolante, né, na marcenaria. Então, o que nós fizemos? Vamos comprar um puxador por fora, e depois a gente instala, e ele vai ficar de ambos os lados, tá? São 2 puxadores que a gente tem que comprar, e trazer essa estética mais clara e mais clean. E aí, o que nós fizemos? Aqui nós temos a parte do home office. Então, o que nós fizemos? Uma prateleira de fora a fora, a parte com a mesa, e aí nós trouxemos também um armarinho aqui nessa opção, né, aonde ela conseguiria fazer a passagem de elétrica também por aqui e deixar o mais escondidinho possível. 2 portas de correr e também aqui a parte do gaveteiro. E aí aqui nós fizemos 4 portas, né, aqui de armário do guarda-roupa. E aí eu sempre também, nos meus projetos, mostro como que ficaria as partes internas. Então isso é muito importante. A gente discute com o cliente como que ele vai querer essas partes internas. Então, além de home office, aqui vai ser um closet. Então, isso foi muito importante para a cliente. E aí, vamos aqui para a parte, né, do quarto dela. Tivemos várias alterações durante o processo. A gente, no começo, ia fazer somente uma parede, né, de cimento queimado com umas canaletas para dar um tchan. Mas depois, no final das contas, a cliente concordou que ela queria uma cabeceira de madeira e depois colocar uma estofada por cima. E aí, o que nós fizemos? As mesinhas, elas não são completamente fixas. Elas saem e aí a gente conseguiu fazer esse painel, né, de madeira para cá. Conseguimos com a marcenaria, né, deles aumentarem aqui para fazerem esse pedaço. E fica grosseiro assim, gente, porque essa parede também é estrutural e a gente precisa passar fiação. Era onde a gente ia ter elétrica, interruptor, arandelas, então era muito importante que a gente tivesse, né, espaço suficiente para passar tudo isso. Outra coisa que eu tive que fazer com um novo marceneiro, porque não conseguimos fazer isso com o marceneiro antigo, ele só colou na parede. Olha que coisa incrível, né? Enfim, uma outra coisa que eu amo muito fazer, além do guarda-roupa, é a gente trazer um outro armário para cá. Como a gente faz o canto arredondado, normalmente a parte do canto ela fica perdida. E aí o que eu tô gostando muito de trazer? A gente fazer uma portinha e colocar a sapateira aqui na lateral. A gente mantém aqui o canto mais perdidinho, porém não vai ser tudo perdido. Então a gente consegue transformar em sapateira aqui na lateral. Então isso ficou muito legal. Uma prateleira também aqui em cima. E aí a coisa que mais mudou do projeto, gente. No projeto anterior, o que foi aprovado, nós tínhamos colocado um revestimento que era terracota, e ele era em pezinho, e ele não ia até o teto. Normalmente, o teto dos banheiros, eles têm 30 centímetros de forro. Então, normalmente, aqui é 2,60, normalmente, tá? E dentro do banheiro, normalmente, 2,30. No apartamento do Aurélio, tínhamos a opção de colocar, né, um nicho de forma em pé, porque lá era o único espacinho que não era estrutural e que daria pra gente fazer isso. Então, no dela, a gente estava imaginando que também conseguiria fazer, mas ela preferiu não arriscar também de tentar abrir nem nada, então a gente colocou uma prateleira mesmo de fora a fora aqui. E aí, uma coisa que mais mudou aqui é que ela se apaixonou quando ela entrou na Porto Belo, como todos nós. Ela se apaixonou por um outro guache, né? Dessa mesma marca aqui, ela se apaixonou pelo guache verde deles, é o Mer, o guache Mer. E aí ela pediu pra gente revestir todas as paredes até o teto aqui do box. Então ficou bem legal também essa proposta. Então, basicamente, gente, o apartamento de 34 metros quadrados, ele conseguiu comportar uma bancada de fora a fora, tanque, cuba, lave-seca, uma geladeira grande, mesa de 2 lugares,
home office, closet, guarda-roupa, cama de casal normal. Muita coisa que a gente conseguiu fazer nesses 34 metros quadrados e ele ficou uma graça. Outro dia, outra roupa, mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do projeto? Querem ver mais sobre projetos e soluções que eu gosto de trazer, economias que eu gosto de trazer aqui para o canal? Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui para mim o que vocês querem ver, quais os estilos de projetos, se vocês têm alguma metragem que vocês se interessam mais, que assim eu trago também. É isso. Beijo!